Queridos, a graça e a paz do Senhor. Ainda continuando nosso estudo no Evangelho de João, leiamos agora no mesmo capítulo 1, dessa feita a partir do verso 6 ao verso 13, que diz: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo João, queridos, depois de começar seu evangelho com uma afirmação sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, passa a falar do antecessor de Cristo, João Batista. Devemos notar o contraste entre a linguagem que o apóstolo usou ao falar do Salvador e de seu antecessor. Sobre Jesus, ele diz que é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, a fonte de luz e vida. Sobre João Batista, ele diz simplesmente: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Primeiro ponto, nós vemos nesses versículos a verdadeira natureza do ofício de ministro de Cristo. Podemos observá-la na descrição de João Batista, que diz: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Os ministros de Cristo não são sacerdotes nem mediadores entre Deus e o homem. Não são agentes em cujas mãos o homem pode entregar sua alma e deixar sua vida espiritual aos seus cuidados. Eles são testemunhas. Existem para dar testemunho da verdade de Deus, especialmente da verdade de que Cristo é o único Salvador e a luz do mundo. Foi esse o ministério do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Com muitas outras palavras, deu testemunho, diz Atos capítulo 2, no versículo 40. A isso resumia-se também o ministério de Paulo, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21. O ministro cristão não será fiel ao seu ofício a menos que dê um testemunho completo acerca de Cristo. E se realmente testifica de Cristo, estará fazendo sua parte e receberá seu galardão, mesmo que seus ouvintes não creiam em seu testemunho. Até que seus ouvintes creiam no Cristo que lhe está sendo pregado, nenhum benefício receberão daquilo que lhes está sendo ministrado. Poderão até mesmo sentir-se satisfeitos, interessados, mas enquanto não crerem, não serão beneficiados. A grande finalidade do testemunho de um ministro é que por meio dele os homens venham a crer. Segundo ponto que nós vemos nesses versículos é a principal posição ocupada pelo Senhor Jesus Cristo em relação à humanidade. Notamos isto ao ler que ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Cristo é para as almas o que o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte de toda a vida, saúde, crescimento, beleza e progresso espiritual. Assim como o sol,
ele brilha em benefício de toda a humanidade, para o rico e para o pobre, para o de alta e o de baixa posição, para o judeu e para o grego. Assim como o sol, ele está ao acesso de todos. Todos podem olhar para ele e sorver da sua saúde que procede de sua luz. Se milhões de pessoas fossem insanas a ponto de habitar em cavernas subterrâneas, ou se vendassem os próprios olhos, e a escuridão seria a de sua própria culpa, e não a da ausência de sol. Da mesma maneira, se milhões de homens e mulheres amam mais as trevas do que a luz, a culpa recai sobre seus corações obscurecidos e não sobre Cristo. Esses se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 21. Quer o homem veja, quer não, Cristo é o verdadeiro sol e a luz do mundo. Não há outra luz para os pecadores, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto que vemos nesses versículos é a grande impiedade do coração natural do homem. Notamos isso nas seguintes palavras: Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Cristo estava de forma invisível no mundo, muito antes de nascer da Virgem Maria. Ele estava desde o princípio, reinando, dispondo e governando toda a criação. Através dele tudo veio a subsistir. A todos ele concedeu vida e respiração, a chuva do céu e as colheitas abundantes. Por ele reinaram os reis e as nações foram exaltadas ou humilhadas. Contudo, os homens não o conheceram e não o honraram, pois adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Com razão, o coração natural do homem é chamado corrupto. Cristo veio de forma visível ao mundo quando nasceu em Belém, mas foi tratado com a mesma indiferença. Veio para o povo que ele mesmo havia tirado do Egito e comprado para si. Veio para os judeus e a quem havia separado dentre as nações e revelado a si mesmo, por intermédio dos profetas. Veio para aqueles judeus que liam a seu respeito no Antigo Testamento. Viam-no através de símbolos e figuras nos cultos realizados no templo e professavam estar aguardando a sua vinda. Todavia, quando ele veio, esses mesmos judeus não receberam. Na verdade, eles o rejeitaram, desprezaram e até o mataram. Com razão, o coração natural é chamado desesperadamente de corrupto. Por último, vemos nesses versículos os muitos privilégios de todos os que recebem a Cristo e nele creem. Lemos que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Cristo jamais deixará de ter servos. Se a maioria dos judeus não recebeu como o Messias, houve pelo menos alguns que não o rejeitaram. A esses ele deu o privilégio de serem filhos de Deus e os adotou como membros da família do Pai. Reconheceu-os como seus irmãos e irmãs, ossos de seus ossos e carne da sua carne. Conferiu-lhes um estado digno, que foi a ampla recompensa pela cruz que teriam de carregar por amor a ele. Tornou-os filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Tais privilégios, devemos lembrar, são possessões de todos os que, em todos os tempos, pela fé recebem a Cristo como Salvador e o seguem. Esses são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Lemos isso em Gálatas capítulo 3, versículo 26. São nascidos de novo, mediante um novo e celestial nascimento, e adotados na família do Rei e dos Reis. Poucos em números
e desprezados pelo mundo, são cuidados e amados pelo Pai Celeste com infinito amor, e por causa de seu Filho, o Pai se compraz neles. No tempo certo, providencia-lhes as coisas que cooperam para seu bem. E na eternidade, ele lhes dará a coroa da glória, que jamais fenece. Essas coisas são graciosas e grandiosas. A fé em Cristo é que concede ao homem o direito de desfrutá-las todas. Assim como os bons senhores cuidam de seus servos, também Cristo cuida dos seus. E quanto a nós, somos filhos de Deus? Já nascemos de novo? Temos as marcas que acompanham o novo nascimento: senso do pecado, fé em Cristo, amor ao próximo, vida de retidão e separação do mundo? Enquanto não dermos respostas satisfatórias a estas perguntas, não estejamos contentes. Desejamos realmente ser filhos de Deus? Então, recebamos Cristo como nosso Senhor e Salvador e creiamos nele de coração. A todo aquele que o recebe dessa forma, ele dá o privilégio de se tornar filho de Deus. Amém, irmãos. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, porque tu nos concedeste a nós o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, mediante a fé que temos em Cristo Jesus, teu Filho. Nós somos gratos porque tu olhaste para nós com olhar de misericórdia. Nós somos gratos porque podemos ser chamados teus filhos, não porque merecemos, mas porque tu olhaste para nós com olhar de misericórdia, com olhar piedoso. Queremos, Senhor, ser filhos obedientes. Ajuda-nos a conseguir tal feito. Em teu nome, em nome de Jesus, é que gratos oramos. Amém. Irmãos, obrigado por assistir mais um episódio e não se esqueçam de se inscrever no canal, assistir os vídeos, deixe o seu like e, principalmente, compartilhe a palavra.